Bem-vindos a mais um episódio do Gente que Empreende, esse espaço que a gente fala de inovação e empreendedorismo, porque, como eu falo, só unindo essas duas coisas a gente consegue, de fato, ter crescimento. E hoje a gente vai falar sobre um mercado de nicho e sobre ter coragem de investir para um nicho, né? A gente tem dois olhares quando a gente fala em nicho, que é achar que vai focar e vai perder a possibilidade de escalar, e o outro que é eu vou focar para, de fato, me conectar com esse público, me posicionar e realmente ser relevante. Para falar sobre esse assunto, a minha entrevistada de hoje é Priscila Cardoso, fundadora da VegSim. Tudo bem? Tudo bom, Jô. Prazer participar desse podcast e poder contribuir de alguma forma, né? Maravilhoso, com certeza vai. E aí eu vou contar um pouquinho, assim, né? Que eu conhecia a VegSim gravando para Pequenas Empresas e Grandes Negócios há uns 3 anos, mais ou menos, um pouco mais, 3 anos e meio, porque eu lembro que eu... foi próximo de quando eu descobri que estava grávida. Ah, é? Foi. Eu estava recém-descoberta ali quando a gente fez a gravação. E aí deve fazer mais ou menos esse período, assim, 3 anos e meio. E a gente se conheceu, você estava com a loja lá na Moca. Hoje você já tem uma outra unidade. Sim. Então tá crescendo, atendendo a um nicho, mas vamos falar até sobre isso, né? Porque você vende produtos veganos, mas acaba atendendo outros públicos também, né? Mas vamos do início dessa história. Por que você começou o Empório? Então, o Empório eu comecei depois que eu virei vegana, né? Eu assistindo foi no comecinho da pandemia, eu assisti uma live sobre o veganismo e eu, na verdade, caí meio de paraquedas nessa live porque eu estava fazendo era um curso de uma semana que uma prima tinha me chamado de meditação. E no meio desse curso guiado, assim, tinha essa live. E aí foi uma live que falava sobre o veganismo e algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Só que ela mexeu muito comigo. Ela mexeu muito a questão tanto da causa animal, como ambiental, como da saúde. Aí eu falei, será que é isso tudo mesmo? Eu comecei uma busca, assim, na internet mesmo. E aí eu comecei a descobrir muitas coisas e no dia seguinte eu não comi mais carne. No dia seguinte. Foi uma virada assim de uma hora para outra mesmo. Total. Eu falei, não como mais. Aí eu passei a experimentar outros produtos. E eu acho até que pra mim foi fácil, porque a minha alimentação eu acho que era muito limitada a arroz, carne, frango e ovos. Eu, de vez em quando, comi uma saladinha, que a minha saladinha era um alface, tomate e um frango, no máximo. E não comia legumes, não comia quase nada de vegetais. Não gostava, né? Então, não gostava, não experimentava, né? E aí eu passei a experimentar muitos outros alimentos. E eu passei a gostar de tudo. Obviamente, não era tudo que eu gostava de primeira, mas eu mudava o tempero, fazia de uma outra forma. E eu realmente passei a gostar e descobri um novo universo. Só que a parte de queijos ou alguns outros produtos também mais artesanais, era muito difícil de encontrar. Então, eu encontrava um pouquinho num supermercado aqui, mas tinha que caçar bastante, um outro na Zona Sul, longe. Então, eu acabei montando a VegSim exatamente por isso. Para atender uma necessidade que nasceu com você mesma. Uma necessidade minha e também eu queria mostrar esse mundo que eu descobri para as pessoas. E para as pessoas conhecerem isso e aderirem a isso, elas precisavam também ter um fácil acesso, né? Então, a VegSim foi esse caminho, né, que eu encontrei, esse intermediário para conseguir me conectar com as pessoas, conseguir atender a minha demanda e poder ajudar muitas outras pessoas. E antes de começar, você começou pequena, né? Ainda comecei sem a loja física. Da minha casa, comecei literalmente na minha casa, só no online. E foi ainda num momento bem difícil que a gente estava passando, porque eu tinha uma agência de viagens, né? Trabalhava com isso. Então, a pandemia me impactou diretamente, né? Me pegou bem rápido, assim, tinha muitas viagens internacionais, tive que cancelar tudo. Enfim, meu marido na área de entretenimento. Então, ele também foi impactado. Então, foi as duas pontas, assim, de casa. Então, a gente passou num momento bem delicado. E veio, né, depois de alguns meses, depois dessa mudança tudo, veio essa vontade muito de empreender com isso. E eu ganhei uma geladeira. Meu pai me deu uma geladeira, né, em casa,
um freezer pequenininho, uma geladeira, e eu comecei no online em casa mesmo. E você, quando falou, vou começar, vou vender esses produtos, quero falar sobre isso para as pessoas, você chegou a fazer um estudo, entender se era um nicho que faria sentido empreender, se isso realmente teria futuro? Você buscou isso ou não? Ju, eu não cheguei a fazer um estudo muito a fundo, mas eu tinha uma verdade muito grande em mim. Eu tinha uma certeza muito grande que falava, gente, as pessoas precisam enxergar isso, né? E existe esse outro mundo que as pessoas não estão vendo, que é muito importante. Né? Não só pela causa animal, mas pelo impacto ambiental, pela saúde das pessoas. Então, assim, a gente vem numa cultura muito forte e a gente começa a lidar o dia a dia, acaba ficando num piloto automático da vida, né? Que a gente não acaba olhando para outras opções e outras formas de se alimentar. E pra gente é sempre o tradicional ali, acha que aquilo tá certo, que sempre foi assim, mas assim, existe um outro caminho. E eu via muita verdade nisso e uma demanda muito grande, né? Eu tinha uma visão de falar, isso vai mudar. As pessoas vão enxergar isso. Você sabia que a demanda também já existia, porque você sentia a demanda essa necessidade, existia, não, por exemplo, sim, né? Eu não, só que assim, era uma demanda muito pequena. Não sei se isso ia sustentar um empreendimento maior, com um custo maior. Né? Enquanto você está no e-commerce, você tem um custo menor. Então, eu estava na minha casa, né? Também, enfim, eu tinha um custo muito pequeno. E aí, quando você falou, não vou montar a loja... A loja, primeiro eu fui para um escritório comercial, porque eu tinha agência de viagens, tinha uma sala alugada já, e aí eu juntei as duas coisas. Então, eu montei uma estantezinha lá, pequenininha, na sala, levei as geladeiras para lá, comprei mais uma geladeira com uma porta pequenininha, e aí consegui crescer um pouquinho mais, só que tinha muita gente que queria visitar lá. E eu não tinha uma exposição muito legal. Entrava num prédio comercial para subir no terceiro andar para entrar no empório. Tipo, era meio estranho, assim, né? Mas a gente focava no online. E aí depois cresceu mais um pouquinho. Aí a pandemia já tinha acabado também. Aí a gente conseguiu um valor para poder falar, vamos investir numa loja física agora, né? Já tinha passado uns 2 anos. Aí vamos fazer esse investimento maior, um investimento alto com aquele frio na barriga. Vamos que vai dar certo, vai dar certo. E aí já são quantos anos de 5 anos, mais ou menos? 5 anos, a Vegsim tem 5 anos. Aí foi em 2022, abriu a unidade física da Moca. 2024, a unidade de Moema. Pouco tempo 2 entre anos uma depois, e outra, né? Pouco Foi. tempo. Bacana. E você sente nesse período crescimento de pessoas veganas ou pessoas preocupadas com essas causas, que buscam esse tipo de produto, e também crescimento de indústrias, de empresas fornecendo esses tipos de produtos? A gente tem uma demanda de veganos, vegetarianos, né? Eu falo assim, lá na loja eu recebo vários tipos de pessoas, assim. Tenho pessoas que têm alergia ao leite, né? Ou intolerância à lactose, ou com a PLV. Pessoas com alergia ao glúten, bastante, né? Intolerância ao glúten. Pessoas simpatizantes, que gostam de uma alimentação mais saudável, vegetarianos, veganos, seja qual for o motivo, eu consigo ajudar com a forma que eu acredito de verdade. Né? Então, eu fiz uma curadoria de produtos lá no Empório, com muitos produtos mais saudáveis, porque eu curto uma alimentação muito saudável. Né? Então, a Vegsim, ela tem um dos seus pilares é a causa animal. Mas eu priorizo muito a saúde das pessoas e o impacto que a gente deixa no mundo. Então, eu consigo ajudar toda a demanda dessas pessoas, que acaba sendo muito grande. Né? E as pessoas têm cada vez mais alergia, tanto adultos que não tinham, que passaram a ter, crianças que nascem com alergia ao leite. Então, assim, eu consigo ajudar todos esses tipos de pessoas. Quando você começou, você acreditava que ia atender ali um público vegano ou vegetariano? Eu comecei pensando no público vegano e vegetariano, depois veio abriu, né, minha mente de falar assim, não, eu consigo impactar muito mais que isso, né? Pessoas que não necessariamente estão ali
tão ideologicamente ligadas Pela ao causa veganismo, animal, mas tem essa... querem comer mais saudável, de repente não, né, tem uma alergia, eu sei que lá vai ter um produto Sim. sem leite, um produto sem glúten. E algo que a gente faz lá na loja, os clientes gostam bastante, é identificar os produtos que são sem glúten. Porque a gente tem muita opção sem glúten. Né? Então, na etiqueta de preço, a gente coloca uma bolinha verde em todos os produtos são sem glúten, que fica mais fácil para as pessoas identificar. E a gente coloca uma bolinha amarela nos produtos que pode conter leite. Não contém leite nos ingredientes, mas por ser feito e fabricado no mesmo ambiente de um outro produto que vai leite, ele pode ter a contaminação cruzada. Então, tem algumas pessoas alérgicas que não podem consumir esse produto, então a gente coloca também que facilita. Muito bom. Interessante, né? Que você começou entendendo que queria atender um nicho. Sim. E tá atendendo um outro também, né? Não, mas é muito gratificante, Ju. Hoje eu recebi uma criança que entra correndo na loja para tomar um sorvete de casquinha, porque não podia, sempre foi o sonho dela tomar um sorvete de casquinha e não podia tomar leite. Mas assim, é uma criança correndo, pulando, sabe? É algo que eu fui pro banheiro secar minhas lágrimas. Porque você fala assim, olha quanta coisa você consegue impactar algo muito maior. Né? Então, é maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, porque... Você se emociona até, né? Eu falo assim, a VegSim tem minha mente, tem meu coração e tem minha alma ali, né, dentro dessa marca. É um pedacinho de mim pro mundo. E, Pri, você era empreendedora antes. Sim. Tinha agência de viagens. Não era desse jeito. Não era desse jeito. Eu sempre gostei muito de viajar. Gostava de ajudar as pessoas também nessa parte que eu falo, é o momento que as pessoas estão de férias, elas querem nessa alegria. Então era muito gostoso. Mas não era esse amor, essa paixão que eu tenho hoje com a VegSim, né? Eu falo, eu vim pra esse mundo pra isso. Tipo, é um propósito que eu realmente acredito. E falei, não, você veio pra cá pra isso e você vai fazer bem feito, sabe? Você acha que esse envolvimento que você tem com o tema e com o seu negócio é o que faz diferença para você crescer? Com certeza, Ju, porque assim, é muito desafiador, né? É muito. Então, eu sou muito... eu sou uma pessoa, assim, bem determinada. Eu sou uma pessoa muito dedicada. Mas se você não tem esse amor, essa paixão... Talvez você não consiga passar por alguns obstáculos, que vão ter obstáculos durante o seu processo, né? Então, assim, são muitas horas de trabalho, muito amor pelo propósito. Então, isso ajuda você lá, não deu certo, mas vamos tentar de novo. Não, vamos lá, ergue a cabeça no dia seguinte, vamos tentar de uma outra forma, até uma hora que vai dar certo. Né? Então, é muito isso, é seguir seu coração lá, segue a sua intuição e... com muita dedicação, né, propósito e amor, você consegue encontrar o caminho certo. E você... O que você vê de diferença, assim, além, né, de todo o seu amor pelo negócio, mas pensando nos desafios da empresa? Antes você tinha agência de viagem, que não tinha um público específico, né? Você podia atender qualquer pessoa, né? 60 a mais, lua de mel, sei lá, criança, né? Enfim... Hoje você tem um negócio que é um nicho, pode não ser só o vegano, a gente vai encontrar esses outros nichos que você encontrou no meio do caminho, mas é um negócio mais nichado. É mais desafiador você empreender por um nicho ou o outro que é um público mais geral, ou são só desafios diferentes? É mais desafiador, né? Sem dúvida é mais desafiador. E assim, viajar, todo mundo quer viajar, né? Trocar alimentação, nem todo mundo quer. Ou talvez a pessoa nem saiba que existe essa outra opção. Então, é muito um caminho de ensinamento, né? De ensinar as pessoas a se alimentarem de uma forma mais saudável, de fazer trocas inteligentes. Melhores opções, assim, pro seu dia a dia. Então, essa parte de ensinar, de educar as pessoas, é uma parte muito mais difícil. Então, tem uma parte de comunicação... de certa forma, que você precisa focar mais do que num negócio como agência de viagem, por exemplo. Sim, com certeza. Porque você precisa chegar até aquela pessoa ou que é vegana ou que, de repente, quer mudar a alimentação. Ou que nunca nem pensou nisso, mas... De repente vai ser impactada por você. De repente, se ela falasse, poxa,
deixa eu provar essa proteína vegetal aí, deixa eu trocar minha proteína animal da noite por essa proteína vegetal. Será que ela é gostosa mesmo? Eu vou ter um impacto muito menor, porque assim, quando a gente tem uma alimentação baseada em vegetais, você não impacta só a sua saúde, que já é um ponto maravilhoso, mas é um sistema que ele tem gera muito menos impacto ambiental. Impacto ambiental, muito menos água, muito menos terra, muito menos emite muito menos gases de efeito estufa. Então, assim, é algo muito maior, né? Você consegue ajudar isso sem te afetar em nada, né? Tipo, uma troca no seu jantar que você faria facilmente, que você vai comer muito gostoso, que vai ter uma digestibilidade muito melhor e que você vai ajudar no impacto ambiental, né? Então, assim, essa parte de educar ainda é bem desafiadora. E você falou da criança, né, que chegou para tomar um sorvete, que ela não podia tomar o sorvete, né, que tem em qualquer lugar por conta do leite e tal. O sorvete de casquinha. E você também percebe pessoas que você conseguiu impactar e que mudaram a alimentação por conta do seu conteúdo, por exemplo? Sim, total. Ou que experimentou, ou que nem não tinha alergia, não era vegetariana, não era vegana, lá na academia até. Que às vezes as pessoas são curiosas. Ah, queijo vegano. Trouxe um queijinho pra você provar depois. Aí elas provam, falam, nossa, mas isso é muito bom. Não, eu quero esse queijo. Não, eu vou pra praia, me traz aquele queijo lá, eu quero comprar o queijo. Então, assim, são muitas opções diferentes. E você fala, é um queijo inovador, diferente. Né? A maioria é feita à base de castanha de caju, mas é recheado com pesto. Nunca vi nenhum queijo de origem animal com recheio mais cremoso. Então, é um queijo diferente. E que todo mundo gosta, né? Então, impacta assim... E ela não vai pensar... Ela vai falar, não, eu quero aquele queijo lá, independente se é vegano, né? Pelo sabor. Conquistou. Aí ela fica... Com vontade de experimentar outras coisas. Essa linguiça de cogumelo? Deixa eu provar essa linguiça de cogumelo. Entendeu? Então, uma coisa vai levando a outra. E você faz uma curadoria ali dos produtos que você coloca no empório? Como que funciona essa parte? Faço. Acaba já chegando muitas coisas em mim, por eu ser muito nichada. As pessoas acabam já... Quem é, né, desse segmento acaba já conhecendo a VegSim e eu acabo recebendo muitos produtos para degustação. Então, eu faço uma degustação dos produtos e o que eu acho interessante eu coloco na loja. Eu não sou nutri, mas eu aprendi muito a ler rótulos. E assim, na verdade, você não precisa aprender a ler rótulos. Se você está lendo um ingrediente lá, eu falo, isso todo mundo deveria fazer. Lê o que você está comprando. Então, eu estou comprando uma bolacha, deixa eu ler a lista desse ingrediente, deixa eu ler. Tem 10 linhas lá, eu conheço essas palavras, o que é? Ou eu tenho esse outro cookies aqui que tem 2 linhas e eu sei exatamente todos os ingredientes que estão ali. Então, quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Palavras que vocês conhecem, melhor. Pô, começou com açúcar, o ingrediente que mais tem nessa lista de ingredientes é o açúcar. Né? Então, é muito importante isso para todo mundo. Eu deveria ensinar isso na escola, né? Para as crianças terem já desde pequenininha esse conhecimento. Então, eu automaticamente, por gostar de uma alimentação mais saudável e querer ver isso, um mundo diferente nisso, eu acabo fazendo uma curadoria muito maior de produtos saudáveis. É interessante porque o saudável é um pilar da sua empresa, mas não necessariamente uma alimentação vegana é saudável. É saudável, né? Não. Aí depende da escolha de cada um. Que é isso que você está falando. Você pode ser vegano e estar consumindo muito industrializado, cheio de palavrinhas. Batata frita e um monte de industrializado, você não vai ter uma alimentação saudável. Né? Assim como quem come carne também, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Ah, mas você tem um leite condensado lá? Eu tenho um leite condensado à base vegetal, quando você quiser fazer um bolo, uma receita. Mas eu acho que isso tem que ser uma dosagem da pessoa, né? E saber dosar. Tipo, vou ter uma 80%, 90% da alimentação saudável. Eventualmente, quando quiser fazer um bolo, um aniversário, alguma coisa, eu ter lá um produto que eu possa substituir pelo de origem animal, se eu tenho alergia ou se eu não quero mesmo consumir.
Enfim, existem as opções. Hoje em dia, existe tudo você consegue substituir. Você trouxe alguns produtos, vamos ver? Trouxe! Esse aqui eu achei super curioso. Uma essa garrafa linda, o Drink Lúcia. Ele é um drink sem álcool. E ele tem 84% frutas e mais alguns frutos amazônicos. Ele é bem gostoso. Uma tacinha com gelo. Quando você não quiser beber. E aí a gente tem torradinhas. Torradinha sem glúten. Torradinha artesanal. Sem conservante. A linguiça de cogumelo com cogumelos que eu te falei. Ela é com proteína de ervilha e com pedacinhos de cogumelo. Essas marquinhas brancas que parecem gordura são pedacinhos de cogumelo. Prepara normal. Você só já tá prontinha, você só vai grelhar. Ela tem uma capa que é um plástico, você tira, que é só para dar a forma. Você deixa grelhar na frigideira rapidinho e é uma delícia. Isso é muito interessante, né? Porque eu já fiz várias matérias sobre esse público. E antigamente tinha muito menos opção, né? Sim. Hoje tem mais e tem saído muitos Esse é um queijo produtos vegetal. com ingredientes melhores, ingredientes bons, não tão industrializados, produtos mais saudáveis, sem corante e tal. Esse é um queijinho feito à base de castanha de caju, um queijinho artesanal também, e ele é com figo. Uma delícia. E aqui outro queijinho. E esse é um recheado com pesto, também feito à base de castanha de caju, um queijinho artesanal. E é o que eu falo do ingrediente, né? Aqui você consegue ler os ingredientes. Sim. Você fala... Castanha de caju, água, azeite, extra virgem, manjericão, tomate seco, nozes, limão, sal e probióticos. Isso. Não tem nenhuma palavra estranha, nenhum conservante esquisito. Nenhum conservante, não é um queijo com 10 linhas. Né? Então, é o que eu falo. Super saudável e tal, né? É importante as pessoas aprenderem. Eu falo isso até com meu marido, que a vira e mexe, ele... Você leu isso no ingrediente que você comprou no mercado? Você leu? E você... seu marido é vegano também? Não é. Ele come carne? Ele acabou diminuindo muito o consumo da carne, mas ele ainda come. Ele ainda come. Minhas filhas também comem. Eu ia perguntar até isso. Elas comem. Obviamente, elas acabam consumindo muita produtos vegetais que eu trago pra casa, nem leite. Leite, elas só tomam leite vegetal. Porque também eu imagino que você, estando ali, é o que você vai fazer e tal, sim, já vai com essa pegada, né? Elas adoram. Eu faço uma lasanha com queijo vegetal também, elas adoram. Né? À noite, almôndega, minha pequenininha adora uma almôndega vegetal. E às vezes eu falo pra ela, você quer um tofu mexido ou um ovo mexido? Né? A maioria das vezes ela pede o tofu mexido. Ela já gosta mais do tofu do que do ovo. Mas, assim, eu falo... A gente não pode impor nada. Sim. Eu penso assim, tá? Eu sei que cada um tem o seu pensamento, mas eu penso assim... A gente não pode impor nada. Eu tive uma escolha, essa escolha é minha, pessoal. Se elas quiserem, ok, tá tudo bem. Se elas não quiserem, também tá tudo bem. Né? Então, tem que ser algo de cada um. Sim. Né? E não é isso que vai mudar nada, sabe? Sim. Com certeza. Não, e ótimo, eu acho que equilíbrio faz muita diferença, né? Eu acho que tem que vida, respeitar, como um todo, sabe? assim, Tem que ter respeito. E imagino que isso também faça diferença, inclusive na forma como você se comunica no seu negócio, né? Porque Sim, total. se você é muito radical, você desconecta e acaba não conseguindo trazer pessoas para o movimento, né? A gente vê isso, inclusive, em outros movimentos, até mais políticos, né? Que se você é agressivo, se você é radical, se você não se conecta com outra pessoa, né? Você nunca vai conseguir trazer aquela pessoa pro que você acredita, ou porque é melhor, né? Tem que ter empatia, né? Tem que ter empatia, tem que ter respeito e... não é porque eu sou vegana que eu sou melhor do que ninguém, não é porque você come carne que você é melhor do que ninguém. A gente só tem opiniões, vontades diferentes e não quer dizer que... eu comi carne até meus 30 e poucos anos e eu era ruim porque eu comia carne? Sim. Não, né? Eu só comia carne. A partir do momento que eu tomei a decisão e me conectei, eu falo assim, eu acabei me conectando com a minha verdade. Porque... eu estava numa fase de muita meditação também. Eu meditava todos os dias na pandemia. E aí eu comecei a me conectar com a minha essência mesmo. E aí veio toda essa causa animal, essa parte do veganismo e tal. Eu falo assim, mas eu não tenho coragem de, sei lá, pegar uma galinha e matar a galinha para comer. Tenho coragem? Não. Por que eu como? Se eu não preciso, se isso não vai fazer... realmente isso não vai fazer falta para minha saúde...
Que aí eu comecei uma pesquisa muito a fundo. Não vai fazer, eu consigo suprir com outras coisas. Então eu vou viver a minha verdade, né? E aí pra mim foi muito fácil mesmo. Que interessante isso, porque tem uma coisa que eu tenho falado muito e que eu percebo, especialmente aqui nas entrevistas do Gente que Empreende, que é o quanto o autoconhecimento é importante para empreender. Total. Eu já falava isso e eu tenho percebido muito isso aqui entrevistando. Normalmente as pessoas que realmente alcançaram algum sucesso ou estão felizes com o negócio, né? E aí eu falo sucesso assim, é independente se tem 50 lojas, se só tem uma, se tem uma consultoria pequena e tal. Eu montei esse negócio, e isso aqui, tô feliz com isso aqui, esse é o meu sucesso, né? São pessoas que entenderam a rotina que queriam, o impacto que queriam para o mundo, né, o que queriam fazer, o que faria sentido, né, colocar para o mundo, colocar no mercado. E você trazendo isso, assim, de que você estava nesse processo de meditação, de se conectar com você mesmo, e aí que você fez uma virada para construir a VegSim. Foi pela meditação. Foi. Eu nem medito hoje, tá? De vez em quando eu falo, meu, sabe que é tão corrido, então eu já acordo muito cedo para ir para academia, que é o único horário que eu consigo treinar, e eu não deixo de ir para academia. E todo mundo deveria ir todos os dias, porque isso faz muito bem mentalmente, né, fisicamente, enfim, para a saúde mesmo. Mas foi um processo, sim, que eu fiz um processo comigo mesma. E eu falo, todo mundo tem isso. Todo mundo tem algo dentro de você que tem um propósito aqui, né? A gente está aqui por acaso. Existe um propósito que você sempre vai conseguir ajudar, não só você, como outras pessoas. É algo muito importante que a gente precisa ver isso em nós e descobrir isso. Daí sim você tomar uma atitude e fazer algo desse seu amor, dessa sua essência. Que aí vai ser muito verdadeiro e aí você vai encontrar o caminho certo. E você, eu imagino que por ser um produto que não é encontrado facilmente em qualquer lugar, os seus clientes sejam recorrentes, assim, né? Compra uma vez, compra sempre. Sim, eu tenho bastante cliente recorrente. Tem muita gente que não me conhece ainda, né? É uma parte muito difícil, essa parte de divulgação. É um grande desafio ainda para mim. E eu ainda estou muito na parte operacional da empresa, eu não consigo me dedicar tanto a fazer vídeos ou ensinar as pessoas, que é o que eu mais quero fazer. Tipo, mostrar o que eu como no dia a dia, o que você pode fazer, como faz esse elemento. Às vezes é muito prático. Às vezes é só pegar a linguiça e colocar ali na frigideira para dar uma douradinha, cortar e falar os ingredientes dela. Mas essa parte ainda de digitar, eu tô querendo focar mais nisso para divulgar mais a loja e ensinar as pessoas a fazerem trocas inteligentes, trocas saudáveis, né? Isso vai ser melhor para as pessoas. Você vai acabar se conectando com mais pessoas, né? Sim. Mas também tô organizando a casa. Tô dando uma organizada, me estruturando bem. Porque pra poder... Pode parecer que não, mas você cresceu rápido, né? Sim. Em 5 anos você tem 2 lojas e aí o e-commerce ainda? É que é uma outra loja, o e-commerce, eu falo. Exato, é completamente diferente, né? A gente começou a entrar na Shopee, no Mercado Livre. Então, não é fácil cuidar de tudo. Mas... Então, são 3, é uma operação completa. São 3 operações, São 3 operações, né? Sim. 2 lojas físicas e o e-commerce. São 3 operações. E os marketplaces, né? Sim. Que aí sai do seu site, é outra história também, né? Total. Qual que é o seu principal desafio hoje? A divulgação, né? E ensinar também a minha equipe. Porque também é tudo novo, não é um produto fácil de vender assim, fácil de aprender. São muitas opções de produto. Então, eu tento, ir ensinando, passando um pouquinho por semana para irem aprendendo um pouco mais, porque as pessoas têm muita dúvida também na hora que estão lá na loja, ou na parte do e-commerce, que é um pouco mais difícil, porque se as pessoas não conhecem o produto, falam, vão comprar o quê? Aí é por isso que eu tenho que ter no Instagram mais vídeos, né, educativos, mostrando os produtos, para as pessoas conhecerem um pouco mais. É uma parte, né, bem desafiadora essa. Interessante. E aí,
a gente fala muito de inovação, né? Aqui no Gente que Empreende. E tem uma parte da inovação que é quando você oferece algo que é muito diferente, ou você está criando um produto diferente para o mercado, ou você está criando um serviço diferente, você precisa educar aquele público, né? Pro seu negócio, Sim. né? Entender como vai funcionar, se sentir mais seguro, né? Imagina quando o Uber foi pro mercado, né? A gente tinha receio, né? Do que era o aplicativo, como usa. Você tem um aprendizado que precisa ser feito ali, né? O seu negócio é alimentação. Parece que não é inovação, né? Porque afinal é comida, você fala né? em comida. Mas tem muito isso da inovação, né? De precisar educar, compreender, ensinar. A gente tem um produto lá que chama proteína culinária. Ela é uma proteína vegetal. Ela é feita à base de soja e feijão. Ela tem 27 gramas de proteína a cada 100 gramas. Praticamente zero carboidrato e praticamente zero gordura. É um super produto, um produto muito inovador. E ele é meio pronto. E ele não tem sabor. E você que vai preparar. Então, você consegue fazer um refogado. Você que dá o tempero nele. Né? Então, da mesma forma que você vai fazer... vou fazer um recheio de uma torta, vou fazer com essa. Vou usar os mesmos temperos, vou usar essa proteína. E eu vou fazer. Vou fazer um lanche, um wrap. Mas, assim, as pessoas não conseguem ver isso. Né? As pessoas precisam, sei lá, ver um vídeo, eu fazendo, né? Ou alguém mostrando, falando das qualidades dos produtos e como você preparar o produto. Elas provam e depois elas adoram. Falam, nossa, obrigada pela dica. Nossa, agora à noite eu sempre como essa proteína, me caiu super leve. Então... Mas você precisa entender como usar aquele produto, Sim. né? Porque se você vai pegar uma farinha de trigo, você tem décadas de história de como usar esse produto, né? Você acha a receita fácil em qualquer lugar, você vê todo mundo usando em qualquer lugar, né? Sim. Agora, um produto que não é o comum do dia a dia, né? Você realmente precisa entender o... Sim, ela vai olhar na prateleira e vai falar, o que é isso? Coisa esquisita. Coisa esquisita. Mas é muito gostoso também. E como que você foi aprendendo tudo? Foi no dia a dia, pesquisando, olhando, fazendo... Na raça, Ju. Hoje eu olho para trás e eu falo assim, gente, eu nunca tinha trabalhado no mercado, eu nunca tinha trabalhado na área, eu nunca tinha feito isso. Que loucura! É uma loucura. Mas a gente vai aprendendo com os erros, né? Tipo, eu ouço muito também os clientes, é algo que eu sempre, tipo, tava muito lá na loja. Então, às vezes o cliente falava de um produto, de uma marca, eu trazia aquela marca para a loja. Ouvir o que o seu cliente pede é muito importante. E você consegue fazendo melhorias a partir disso. Vai errar muito. Mas é errando também que a gente consegue melhorar, né? Errou, vamos fazer diferente, vamos fazer do jeito certo agora, vamos melhorar isso. Então, foi nessas tentativas de acerto e erro, errando, arrumando o erro e seguindo em frente. Quando a gente fala em nicho... de mercado, eu acho que passa muito também... E aí você me diz se o que eu tô falando faz sentido, porque isso é uma total suposição. Normalmente, que existem nichos de mercados que não são tão atendidos. Esse público vegano, e aí especificamente vegano mais que o vegetariano, né? Porque o vegetariano ainda consome alguns produtos, talvez seja mais fácil encontrar ou se virar, né? Num mercado comum, por exemplo, né? Um vegano menos. E acaba sendo um público carente, né? Pouco atendido. E aí, quando você começa a ter pessoas, indústria, mercados, atendendo esse público, você acaba criando ali uma comunidade. Isso faz sentido? Você sente isso em relação ao que você faz? Você se sente conectada com outros grupos, com pessoas... sei lá, veganos, associações, assim? Ou não tem nada a ver isso que eu tô falando? Tem, você sente, né? Tem essa conexão, né? Você acaba conhecendo mais pessoas desse nicho, desenvolvendo. Mas eu sou muito ligada à saúde também. Então, assim, eu fui muito pro lado da saúde. Eu tenho muito esse público também de pessoas com alergia, né? Então, eu acho que é para todo mundo, né? Apesar de ser algo muito nichado, qualquer pessoa pode consumir.
qualquer pessoa deveria consumir, né? Para melhorar um pouco a sua alimentação, entendeu? Então, ele é muito amplo, ele é muito nichado, Sim. Mas ao mesmo tempo é super amplo. Mas claro, as pessoas não pessoa pode consumir, as pessoas não sabem disso ainda, as pessoas não conhecem isso ainda. Então, é essa parte de educação, de divulgação. E você começou pensando no público vegano? Sim. Quando que você virou a chave de, opa, existem outras pessoas interessadas nisso aqui, isso é maior do que eu esperava? Foi muito quando eu já comecei a atender esse público, que foi logo no comecinho, que muita gente com alergia ao leite começou a me procurar. E eu via também essa grande demanda nos produtos sem glúten. Então, eu acabei fazendo uma curadoria muito grande de produtos sem glúten, né? E do leite, tudo é sem leite, né? Tudo tem leite, né? Tudo é sem leite, assim, lá no meu empório. Tudo é sem leite. Então, tipo, se você tem alergia ao leite, você pode consumir tudo. A não ser quem tem uma alergia muito restrita, que não pode nem ou pode conter leite. E aí que a gente até começou a colocar... Identificar para ajudar essas pessoas. Mas a maioria, ela só não pode com leite. Né? Não contém então, eu chego leite. Lá, eu como qualquer coisa. Diferente de um mercado, né? Porque muito diferente. A maioria das coisas tem ali a mãe que tem chega, leite, ela fala, né? gente, eu recebo cada relato, assim, que é maravilhoso. Tanto de pessoas veganas, que falam assim, o vegano entra lá e fala assim, eu estou no paraíso. Né? E as pessoas que têm alergia ao leite, o glúten, principalmente que é mãe, que acaba pegando um pouco mais, porque você vê o sofrimento da criança, né? E você quer mudar aquilo. Pô, chegar a criança e falar, aqui você pode consumir o que você quiser. Porque a criança vai no mercado, ela pega fala, mamãe, esse não pode. A mãe fala, esse você não pode. Olha, esse você não pode. Ela fala, eu trago meu filho aqui, ele pode pegar o que ele quiser, eu não preciso falar não pra ele. Né? Então, é muito forte isso. E você, no seu dia a dia, assim, né? Você começou com nada animal e aí você foi incluindo essas outras... Porque o glúten não tem nada a ver com animal, por exemplo, né? Não. Mas você foi adotando outras coisas para sua vida e trazendo para a loja. Sim. Eu consumo muitos produtos, assim, sem glúten. Acho que a maioria até. Mas não é algo que eu me atento a isso, porque eu não tenho. Sim. Mas para a loja, assim, quando vem algum produto, nem, eu vou degustar algum produto que chegou pra gente. Nossa, é um pão francês sem glúten? Meu, maravilhoso. Tipo, é muito raro você conseguir encontrar um pão francês sem glúten. Um pão italiano sem glúten. Né? Então, são produtos que eu fui colocando lá na loja que as pessoas nem acreditam. Falam, nossa, aqui eu encontro uma bisnaguinha sem glúten, aqui eu encontro um pão italiano sem glúten. Uma pizza sem glúten. Né, pronta, assim, sem leite e sem glúten. Porque tem muita gente que tem alergia ao leite e ao glúten. Tem também essa questão. Ou simplesmente também não quer consumir por... Sim. Né? Acho que não faz bem, sei lá, né? Às vezes não tem alergia, mas ela já não se sente bem, fica estufada, tô querendo tirar o glúten. E quando você resolveu abrir a segunda unidade, você fez uma pesquisa para entender onde seria? Eu já tinha bastante cliente para a parte da Zona Sul, porque eu tinha um e-commerce. Então, eu tinha bastante entrega para cá. Então, isso também me ajudou no ponto de eu escolher. Porque eu falo, a minha demanda para lá tá grande, né? Então, vamos arriscar lá? Arriscar com baita de um frio na barriga. É uma região, um custo muito mais alto, né? Mas foi com frio na barriga, mas com aquela certeza de que eu vou fazer dar certo. O público teria, né? Teria o público, mas não é só ter o público. Você tem que ter também o gerenciamento, a forma, Qual que é o desafio de abrir a segunda unidade? O desafio é um investimento muito alto, né, Ju? Então, assim, você vai com aquele frio na barriga de falar assim, eu preciso faturar muito alto para pagar minhas contas. Mas, assim, vamos que vai dar certo. Eu vou fazer acontecer. Né? Então... Mas o desafio é sempre... será que vai dar certo? Vai dar, mas sempre dá aquele fio da barriga, né? Fala, não posso errar. Se eu errar, eu vou afundar a minha primeira loja. Né? Então, porque assim, não é... Por mais que a gente está crescendo, estamos... Mas eu falo, é um tijolinho por dia, né? Não é algo
Eu falo, nada bem fácil, né? Mas muita dedicação lá, muita persistência, muita resistência, constância. A gente consegue ir tomando as decisões mais certas, mais assertivas. E você tem muita procura de pessoas fora de São Paulo? Tenho. A gente está falando de São Paulo, que é um lugar onde é mais fácil encontrar coisas, apesar de ainda ser desafiador para alguns tipos de produto, né? Sim. Fora de São Paulo, o desafio é maior, né? A gente faz entrega para todo o Brasil, mas só de produtos secos, né? Produtos sem refrigeração. Mas ainda muita gente pede pra gente produto refrigerado. Porque eu não encontro um queijo, eu não encontro frios. A gente tem frios também, vegetais, iogurte, enfim. Aí o refrigerado a gente não consegue mandar ainda para fora de São Paulo. Mas, sim, tem muita demanda, assim, de pessoas. Tem a questão da transportadora também. Às vezes nem sempre compensa. O frete fica alto. Né? A logística tá cada vez mais alta, né? Mas a gente manda. A gente tem crescido também para fora de São Paulo. Da melhor forma. Tem ainda bastante produtos, assim, sem refrigeração. Tem um queijo, tem opção de requeijão sem refrigeração, de manteiga. Queijo, pelo jeito, é um produto que é super procurado, né? Muito. Porque é uma das coisas que as pessoas mais consomem no dia a dia, assim, que querem trocar por... tenho alergia, tenho algo. E querer encontrar um queijo gostoso. Tem alguma coisa que você faria diferente? Desde quando você abriu a loja, assim? Desde que você começou lá no e-commerce, pequenininha. Tem alguma coisa que você faria diferente do que você fez? Acho que não, Ju. Eu acho que a gente... Tem coisas que a gente tem que passar para aprender. Você vai ter esse processo. Muitas coisas vão dar erradas, mas para você aprender e evoluir, não existe uma fórmula mágica, né? Você fala, existe uma fórmula? Não existe. Existe uma magia que está dentro da gente. Isso eu acredito. Existe, né, uma magia que está lá no seu coração. Segue a sua intuição. Segue o que você acredita de verdade. Muita dedicação, muito trabalho. Muita constância. Você consegue encontrar o caminho e ter sucesso. Ô, Pri, você sempre foi empreendedora? Meu pai sempre foi empreendedor. Aí eu comecei com ele com 15 anos, trabalhava com meu pai. Depois eu fui eu fiz turismo, né? E eu trabalhava na VASP. Depois uma agência de viagens. Aí quando eu tava na agência de viagens, aí já me veio a vontade de, quero abrir a minha. Mas eu já tinha não era uma vontade desde pequena de empreender, mas quando eu estava lá no... Sim. Surgiu ali, né? E aí eu falei, não, vou empreender. Eu gosto muito. Eu falo assim, uma das coisas que eu mais gosto na vida, eu amo ser mãe, né? Ser mãe é maravilhoso. E eu amo muito empreender. Eu amo empreender, fazer acontecer. Eu gosto muito disso. Você imagina ter outros negócios além da VegSim? No momento, não. Não dá. Impossível! Possível. Não dá pra dar conta, não. Mas minha cabeça não para de pensar. Eu tenho muitas ideias. Eu e meu marido, a gente acaba trocando. Ele também tá é empreendedor. Com você na VegSim? Não, ele tem outro negócio. Tem a empresa dele. Mas a gente troca muita ideia, assim, e eu falo, nossa cabeça não para, né? Tipo, eu vejo um produto e falo, nossa, isso podia ser isso. Tipo, você só fica pensando nessa parte de empreender, de melhorar, de ajudar outras pessoas, né? Uma solução, enfim. Não sei, minha cabeça é assim. Hoje você tem isso muito forte, né? Muito. Como você ajuda as pessoas através de comercializar esses produtos, né? Total. E assim, indiretamente, lá na VegSim, eu acabo ajudando muitos pequenos. Eu tenho muitos pequenos produtores. Eu trouxe a VegSim, tem algumas grandes empresas? Tem, mas 75% são pequenos produtores. Né? Então, indiretamente, eu acabo ajudando muito eles. E são produtos muito bons, tá? Ajudando, assim, em questão de divulgação, de estar lá, mas são produtos maravilhosos. Então, e eu sei o quanto é desafiador, né? Eu sei que não é bem difícil. Colocar um produto no mercado, né? Desenvolver um produto, colocar ele no mercado, fazer acontecer. E, assim, muitos desses produtos artesanais, ele tem uma validade mais curta. Então, ele tem essa questão de... Ele tem que ter um giro rápido, senão você acaba perdendo. Então, é bem desafiador.
E eu ia perguntar isso, né? Você lá vende produtos que outras pessoas fabricam. Sim. Você imaginaria desenvolver o seu próprio produto? Tem alguma coisa que você ainda sente falta nesse mercado para atender ali sua rotina alimentar? Não tem, Ju, mas quando assim, às vezes eu preciso de algum produto, eu tenho um contato muito bom, uma relação muito boa com os fundadores das empresas, né? Da maioria das empresas. Então eu acabo dando ajuda de assim, olha, as pessoas estão me pedindo isso. Olha, desenvolve algo assim. Até questão de embalagem mesmo, de alguns queijos mais artesanais que eu vi que ele não estava vendendo. Eu já cheguei pro empreendedor, né? Falar assim, tenta trocar essa embalagem, deixa eles verem o queijo. Tipo, as pessoas não conseguem ver que o queijo é tão bonito assim nessa embalagem. Então, eu acabo ajudando em tudo. O que eu puder ajudar, assim, eu vou ajudar. Né? Não tem o porquê. E eu sou muito sincera. Eu gosto da sinceridade das pessoas, porque eu acho que isso é o que faz a gente melhorar cada vez mais. E eu sou sincera tanto com as empresas, como adoro que as pessoas me falam também do que não gostou, ou que poderia mudar, me dar sugestões. Você Isso acaba tendo bom. muita informação, né, do consumidor. Sim, total. Esse consumidor está lá inclusive, comigo. né? Ele está lá comigo. Você Ou olha assim, para isso? Esse produto é muito doce, né? Eu repasso isso para os fornecedores, né? Porque é importante para eles também ter esse feedback do que o público final tá achando. E a gente faz muita degustação na loja também, e isso ajuda muito. Então, a gente faz a degustação do produto e aí, assim, as pessoas experimentam e já compram na mesma hora. Tipo, é muito efetivo. Às vezes, eu falo pra muita gente, olha, ao invés de colocar o produto, não tá girando, não vamos pôr na promoção, vamos fazer degustação, né? Deixa as pessoas conhecerem o produto, experimentarem. É muito mais eficaz do que colocar o produto na promoção. E você, quando você começou... Foi pela sua necessidade, você começou online, depois abriu a loja. E você está falando muito da importância de educar o consumidor para consumir esses produtos, né? Entender como vai usar, entender que receita fazer, entender como deixar gostoso, para que aquilo realmente seja atrativo. Sim. Né? Você percebeu isso logo no início da empresa? Você já, quando você abriu, você já sabia? Ou foi algo que você foi percebendo aos poucos, o quanto isso era importante? Não, eu fui percebendo aos poucos. Aos poucos a gente vai sentindo tanta procura, porque eu abri mais voltado pro público vegano mesmo, né? Atendendo as necessidades do vegano. Aí depois veio essa demanda do outro público, aí eu vi, não, mas existe um público muito maior, as pessoas precisam saber que isso existe. Né? Porque, assim, às vezes não é que a pessoa não quer consumir, ela nem sabe que tem, ela nem sabe que existe isso. Ela nunca provou. Entendeu? Então Ou tem alergia, simplesmente retira. Sim. Não sabe que tem como substituir com outra coisa, né? E se ela consegue fazer substituição, que não vai sentir falta em nada. Ela consegue trocar um creme de leite numa receita que ela quer fazer de estrogonofe. Ela consegue trocar o leite condensado que ela vai fazer num bolo. Então, tudo tem uma substituição. Um chantilly, qualquer coisa. Né? Um iogurte. E ela fica igual, a receita fica igual. Não vai mudar. Mas ela precisa saber que existe. E é um mercado muito amplo, né? Interessante isso. Pensar que a gente realmente fica limitado ali a alguns modelos, a alguns produtos e nem imagina que existam outras possibilidades, né? Mas assim, eu sei disso porque assim, eu passei por isso, né? Eu falo, é muito cultural, muito da nossa cultura. Muitas crenças, muitas coisas que isso vem desde pequenininho. E que não vai abrir sua mente nada, assim. Às vezes vem um insight, algo que te deu uma virada de chave, mas não é para todo mundo que isso vai acontecer, né? Mas quanto mais a gente conseguir divulgar, quanto mais a gente conseguir mostrar que existe, né, outras opções para as pessoas ampliarem, né, a sua forma de se alimentar. E se alimentar de uma forma mais saudável. Porque é absurdo a quantidade que tem de farmácia hoje em dia, né? Eu falo assim, gente, Isso é verdade, uma em cada esquina. É demais. Eu falo, como que existe tanta? Eu não vou numa farmácia há anos. E você acha que isso tem tudo a ver com a sua alimentação? Total. No máximo, se eu vou ver que eu vou gripar, coisa de cada 2 anos, talvez, eu vou na farmácia para comprar um da Veleda, aquele mais natural, que super vai funcionar em mim. Né? Então,
é total alimentação. Total. Quando você abriu um negócio, existiam outros empórios? Você teve alguma inspiração? Ou foi total do zero, preciso entender o que vai ser? Foi total do zero, porque assim, eu não encontrava. Eu encontrava, assim, muito pouco. Em alguns empórios, eu não tinha visto nenhum que era 100% vegetal. Né? Eu encontrava um pouquinho aqui, em algum empório, num supermercado, uma marca, tipo, muito específica. Mas era muito difícil encontrar. Aí eu reuni tudo. Eu tinha que comprar com um produto artesanal aqui de uma marca pequenininha num lugar, num outro. Aí você paga frete aqui, frete lá. Aí eu falei, não, vou... E não era só para atender a minha demanda. Eu queria muito... Era uma força muito grande, Ju, de mostrar para as pessoas que existe esse outro caminho. Você consegue ter uma alimentação mais gostosa, uma alimentação mais saudável, né? Que vai ter um impacto muito menor ambiental, né? Um impacto ambiental muito menor. Então, sim, é bom para todo mundo. E até eu me perdi agora no que eu ia te perguntar. Que eu perguntei do empório, né? Se você teve alguma inspiração. Quando você resolveu, vou começar essa loja e tal, alguém te falou... não vai dar certo, ou pera, mas é muito nichado, ou não, esse público é muito específico, você não vai ter mercado. Alguém te falou alguma coisa nesse sentido? Ou você estava tão fortalecida de que você precisava seguir esse caminho que você nem se ligou? Eu sempre tive essa certeza. Sempre vai ter, tem pessoas que falam, meu, que doida. Nossa, olha o valor, olha quanto que ela vai investir para abrir isso. Tipo, isso não vai dar certo. Sempre vai ter, Ju. Isso em qualquer segmento. Qualquer negócio, né? Qualquer negócio, Mas eu tinha muito a minha verdade. Tenho ainda, né? E eu falo, meu, isso vai crescer muito ainda. Eu acredito muito nisso mesmo. Uma visão, sei lá. E o que as pessoas pensam, eu já fiz isso. Não era algo que me impactava tanto, mas hoje em dia, tipo, me impacta zero. Né? Eu falo assim, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, a opinião delas. Né? Não é um fato aquilo. Então, assim, elas escolhem o que querer, o que elas querem pensar, o que elas querem dizer. Eu escolho o que eu quero aceitar isso em mim. Né? Então, assim, o que importa é como eu recebo isso. Eu não deixo isso me afetar, eu não deixo isso baixar minha energia. Pra mim, tá tudo certo. Às vezes tem comentários, né, desagradáveis em algum vídeo, em algum Instagram, mas, assim, eu realmente não deixo me afetar isso. Mas existe comentário negativo no sentido de ter hater por ser de vegano? De hater. É sério? Sim. Eu fiz um vídeo dessa linguiça até. E aí teve um que comentou lá, vou fazendo ela aqui na minha banha de porco. Aí vem um outro querendo defender e falando coisas mais baixas ainda. Aí eu falo assim, a opinião dos outros... Deixa eles falarem, né? Não é algo que me abala mesmo. Porque também você está muito conectada com o propósito, né? Sim. Acho que isso é... Tenho tanta coisa pra fazer. Tanta coisa pra pensar. Tanta coisa pra dar conta que não vai ser isso, doido, né? Imagina. Mas ter clareza do caminho que você quer seguir, eu acho que isso... você se afeta menos com opiniões, né? Sim. E, inclusive na hora de se comunicar, né? E tal. Porque senão você vai ficar... Se você não tem clareza, você fica se colocando em dúvida, né? Total. Tem que ter. Será mesmo? Não vou, então... Tem que ter uma mente forte ali. Não deixar as coisas te afetarem. É isso. Você falou que você acredita, né? Que esse mercado vai crescer ainda muito. Eu acredito também por inúmeras razões, né? Mas você percebe isso através de números? Através de aumentar o público que procura você? Também, né? Porque tem vindo uma crescente. Mas não é só isso. É uma intuição, sabe? Uma intuição bem verdadeira. Que eu falo, as pessoas vão mudar a alimentação delas. Vão mudar. É o futuro. Né? Por N motivo. As pessoas já buscam uma alimentação mais saudável. As pessoas estão praticando mais exercícios. Isso é muito bom. Estão trocando as baladas, né? Isso, né? Por corridas. Bebendo menos, né? Tem até aqui o drink sem álcool. Então, assim... são vários fatores, assim, que... E até a questão do impacto ambiental também. Porque...
Pô, quem que a gente mais ama nesse mundo? A gente não vai querer deixar um mundo melhor para nossos filhos? Então, se as pessoas vão ter consciência cada vez mais disso, as próximas gerações também têm esse conhecimento um pouco maior de impacto ambiental. Não acho que as pessoas vão virar, vai todo mundo ser vegano, não. Mas vai ter um equilíbrio muito grande. As pessoas vão, por mais que elas... Posso até comer carne ou comer ovo, mas vai ser mais restrito, não vai ser todo dia. Sim, não vai ser todo dia, eu vou trocar várias refeições. Eu falo assim, a gente não precisa, o mundo não precisa de pessoas que fazem tudo correto, exatamente tudo correto, né? Que seja perfeito. Mas o mundo precisa de muitas pessoas façam alguma coisa, mesmo que não seja tão perfeito. Então, se todo mundo ajudar um pouquinho, fizer a sua parte, a gente consegue ter um impacto muito menor nesse mundo. Né? E aí, pensando nesse crescimento que você já tem tido e você nota com números, eu vou voltar. Pensando nesse crescimento que você tem percebido já, né, no seu negócio, cada vez mais público, mais pessoas procurando a VegSim, e essa intuição que você tem, o que você espera da empresa para os próximos anos? Ela vai crescer. Vai crescer. Eu espero conseguir atender a demanda. E assim, não só eu, que pareça mais pessoas, mas assim, que a gente consiga atender a demanda para as pessoas terem os produtos com mais acessibilidade. Porque se não for fácil, elas não vão aderirem. Né? Todo mundo tem uma rotina corrida. É difícil para você ter isso no seu dia a dia se não eu tiver um mercado perto de mim, se eu não tiver um fácil acesso a um e-commerce que vai entregar na minha casa. Então, sei lá, moro numa cidade longe que não tem nada, que não encontro nada. Como que eu vou mudar a minha alimentação? Mesmo que eu queira. É difícil, né? Aliás, né? Quase que impossível. Né? Dependendo da situação. Sim. Então, tem que crescer. Tem que crescer para poder atender toda a demanda. E que dica você daria? De repente, alguém que quer empreender, tá numa área como você, assim, que é desafiadora, que passa muito pela educação, por aprendizado. O que você diria do que você aprendeu nesses anos de VegSim? Eu acho que o empreendedor ele tem que dominar vendas. Né? Você tem que ser muito bom em vendas. Então, mas eu não tenho dom, eu não tenho essa facilidade. Você consegue estudar e desenvolver isso em você. Né? Se você quer, você consegue. Você precisa estar sempre atento aos custos da empresa, poder diminuir o máximo possível para ser viável. Né? E você tem que ter um produto bom. Né? Você ouve os seus clientes, ouve o que eles estão pedindo. Tenha um produto bom que vai dar certo. Isso é interessante que você falou agora, né? De ouvir o cliente, de ouvir o consumidor. Você faz muito isso, né? Muito. E foi assim que eu melhorei muitas coisas. Assim que eu trouxe muitos produtos para a loja. Fiz uma curadoria bem bacana, mas ouvindo os clientes. O que faz sentido, o que não faz. A mesma questão do sem glúten. Eu não tinha uma variedade tão grande de produtos sem glúten, mas as pessoas pediram. Então, eu trazia. O cliente está me pedindo... tem essa marca. 2 clientes já me falaram dessa marca, que o produto era bom. Pô, vamos lá atrás, vamos ver, vamos trazer para a loja. Então, a degustação está sendo super eficaz. As pessoas, às vezes, têm receio de comprar. Esse queijo é um queijo mais caro, que ele é artesanal. Será que ele é bom? Vamos investir em degustação, deixa as pessoas provarem, conhecerem. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que dá resultado. E sempre foi fácil acessar as marcas para trazer para o Empório? Essa parte, sim. Não é difícil. Essa parte, acho que é a parte mais fácil. Que as pessoas estão querendo colocar no mercado, porque né? toda empresa quer aumentar o seu nicho, né? Aumentar as suas lojas, a quantidade de lojas de colocar. Essa parte mais fácil. A parte difícil é ali, com o cliente, né? Com o consumidor, para ele conhecer aquele produto, para ele vender o produto, né? Para ele, qual que eu vou escolher? Mas qual que é bom? Que marca que é boa? Então, tem que ouvir o que ele mais gosta, a necessidade dele. Eu gosto de um queijo mais agridoce, eu quero um queijo para lanche, eu quero um queijo... Então, de acordo com a necessidade que ele procura,
né, a gente indica as melhores opções. Você falou sobre a importância de saber vender. A sua venda ali no Empório, apesar de ser um mercado, Sim. né? Em que você vai no mercado, você vai lá, pega, compra e vai embora, sim, né? Ninguém te atende. Ninguém te atende. Sim. Lá no Empório, na Vexin, é diferente. É diferente. É uma venda mais consultiva. Sim, total. Tem muitos clientes que já conhecem, já sabem, já só vai e compra. Mas sempre tem algum produto inovador, algo novo que chegou. E a gente sempre faz essa degustação também, que é muito legal. As pessoas eles adoram, né? Porque Provar, conhecer. Ah, gostei desse. O que você acha que foi o maior desafio de começar um negócio inovador, né? É justamente a parte de comunicação? Comunicação, né? Essa parte de divulgação. E formar uma equipe legal também, porque eu não cresço, eu não consigo fazer tudo sozinha. Eu tenho que ter uma equipe boa comigo, uma equipe bacana. Então, é uma parte, né, bem desafiadora, mas consegui montar uma equipe bem legal nas 2 lojas. Não é à toa que tá crescendo, né, Pri? Pri, obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Muito bom sempre trazer negócios. Eu falo que a gente tem um objetivo aqui que é trazer negócios sociais mesmo, né? Então, a gente fala de inovação, mas a gente quer falar com o pé no chão, sabe? Trazendo pessoas que estão realmente ali na operação, né? Que vai falar dos desafios, que vai falar real do que é empreender, né? E nichos diferentes, né? Para trazer perspectiva, para realmente trazer inspiração, assim. Às vezes eu acho que falta isso. Sim, total. A gente fica muito pensando que empreendedorismo é um tipo, que é só aquele caminho, né? Que é só aquele empreendedor do Instagram, que é o que tá certo, que é o que tem sucesso. E, na verdade, existe tanta diversidade nas formas de empreender, né? E foi muito bom contar a sua história aqui. Muito. Eu que agradeço. E, assim, parabéns pelo seu trabalho também, que acaba ajudando e trazendo muito insight para os empreendedores. Sua comunicação, que é maravilhosa, né? Eu admiro muito. E agradeço o convite. Eu que agradeço demais. Brigadão, Pri. Quem acompanhou a gente até aqui, compartilhe com outros empreendedores para eles também se inspirarem com essa história. E até o próximo episódio.